a área de influência do país. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Caruaru, 89,9 FM. A rádio que toca notícia. Nove horas e 33 minutos. Voltamos com a segunda meia hora do programa CBN Caruaru, agora com transmissão para todo o estado de Pernambuco, em cadeia com a CBN Recife, o Caruaru no Face, nas plataformas digitais da CBN Caruaru, pelo Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Sejam bem-vindos, então, os que começam a acompanhar a programação e o programa CBN Caruaru dessa quinta-feira, 27 de janeiro de 2021. E vamos conversar, então, com o ex-ministro da Justiça e ex-juiz federal, Sérgio Moro. Aqui, desde já, agradecer a disponibilidade de participar e pedir licença para chamar o senhor pelo último cargo público que ocupou. Ministro, bom dia. Bom dia, tudo bem, Remy? Quero agradecer aqui o gentil convite que me foi feito pela CBN Caruaru. Um prazer estar falando aqui com todo o povo de Pernambuco. Bom, eu queria também, mais uma vez, dar o bom dia para a GC Assunção, que estava comigo aqui durante a primeira meia hora do programa, e também a Marcone Aurélio, nosso cientista político. Bom dia, Remy. Bom dia, ministro. Bom dia, professor Marcone, e a todos os ouvintes e internautas que acompanham através das nossas plataformas e também a CBN Recife. Bom dia, Remy. Bom dia, Gessé. Bom dia, Sérgio Moro. Bom dia, ouvintes da CBN e todos que estão coligados conosco assistindo esse importante debate. Prazer estar aqui. Tudo bem, Marcone. Bom, ministro, o senhor atuou no magistério por mais de 20 anos, foi ministro de Estado por 1 ano e 6 meses aproximadamente, mas não exerceu diretamente nenhum cargo no Executivo. E agora coloco o nome à disposição para o mais alto cargo executivo do país. Se eu lhe pergunto, o que lhe motivou a essa decisão, ministro Moro, e que credenciais o senhor acredita que apresenta para essa disputa? Emílio, eu estava observando o país, estava trabalhando até no exterior no ano passado, e havia todo um desapontamento em relação a essa polarização. Essa polarização é muito ruim para o país, entre dois extremos políticos. Ele acaba infantilizando o debate público. E a percepção que eu tinha é que os brasileiros não iam para uma eleição, mas numa espécie de funeral. Então, resolvi colocar o meu nome à disposição. Eu fui ministro da Justiça, né, que é um cargo do Poder Executivo, e tive uma gestão ali que apresentou bons resultados, inclusive, especialmente no combate à criminalidade. Em 2019, por exemplo, que foi o ano da minha gestão lá em Brasília, a gente teve uma queda de homicídios, isso são dados do IPEA, da ordem de 22%. Foi a maior queda histórica do Brasil. Isso significou, por exemplo, menos 10 mil assassinatos naquele ano. Então, assim, houve essa experiência, uma experiência por um ano e 4 meses, mas revela um trabalho um trabalho muito bem feito nesse curto período. E o que é importante, na verdade, em qualquer projeto dessa envergadura, é você construir uma proposta para o país e apresentar suas credenciais de lideranças. Nós temos essa possibilidade. Bom, Gessé. Ministro, bom dia mais uma vez. Nós tivemos uma polarização, né, em torno de 2 nomes, estamos caminhando com essa polarização e há uma necessidade, né, de outros nomes surgirem, isso é natural do pleito eleitoral. Como é que o senhor acredita que consegue destrinchar essa situação ou entrar nesse bloco através, né, de um projeto nacional que possa viabilizar essa candidatura de terceira via e unificar essas terceiras vias que aparecem? Gessé, uma excelente pergunta. Eu acho que todas essas pessoas que se apresentam como alternativas a esses extremos têm que ter a percepção de que em algum momento tem que haver uma espécie de união, tá, para combater esses extremos. 2 extremos são as piores propostas para o país. Você tem um projeto que basicamente é um projeto para a família, e outro você tem basicamente um projeto de um partido.
um governo que não está dando certo no presente momento e um governo que não deu certo no passado. E o grande problema dessas duas propostas é aquela ideia do nós contra eles, que a pessoa que pensa diferente de você é um inimigo político, alguém que tem que ser destruído. Nós temos que ter um discurso diferente, nós temos que ter um discurso centrado. A política não pode ser reduzida a essa lógica primária de amigo e inimigo. Isso se reflete até quando a gente vai discutir políticas públicas, que deveriam ser guiadas por fatos, por evidências. Vamos colocar aqui um exemplo da própria pandemia. Ao invés de a gente discutir vacina, distanciamento social, uso de máscaras de uma forma racional, a gente acaba politizando e deixando esse debate extremado. O que impede que as pessoas construam entre elas convergências, pontes. A gente tem que parar com essa ideia de construir muros entre nós e ter aquela percepção errada que o meu sucesso depende do fracasso do outro. Não pode ser assim. Agora, ministro, o senhor acredita, então, que essa classificação de lhe colocar como terceira via é correta? O senhor se mostra contra a polarização que hoje nós temos no país, mas, ao mesmo tempo, há uma rivalidade própria do senhor com o ex-presidente Lula e com o próprio presidente Jair Bolsonaro, com troca de ofensas em alguns momentos. Isso também incentiva essa polarização de alguma outra forma? Eu não tenho sido agressivo, tá? Desde o início que eu ingressei com esse projeto, eu deixei muito claro, o nosso projeto vai ser firme. A gente vai ter um projeto consistente, a gente vai ter liderança e a gente vai ter princípios e valores nessa caminhada. Não vamos ser agressivos. Por exemplo, a minha atitude é absolutamente diferente da dos outros candidatos em relação à imprensa. Não vou propor censura à imprensa, que é o tal do controle social. Eu não ofendo jornalistas. Agora, pontualmente, sim, quando esses candidatos dos extremos vêm a público e fazem ofensas, e às vezes ofensas pesadas, é necessário você rebatê-las e às vezes um pouco mais contundente. O importante aqui também, Remir, é deixar claro, a gente precisa começar a debater com base na verdade. A gente tem dois candidatos dos extremos que apelam à mentira a todo momento. Por exemplo, um diz lá que não teve corrupção na Petrobras, que não teve mensalão, que não teve corrupção no passado do governo do PT, que não teve a recessão do governo do PT. E o atual governo mente também quando diz que não tem mais o problema da corrupção, ou o governo também mente nesse todo negacionismo em relação à pandemia, e hoje uma situação econômica extremamente ruim para os brasileiros. Ou seja, o debate político tem que recuperar algo que é importante. As pessoas podem ter opiniões diferentes, mas a verdade e os fatos são imutáveis. Bom, professor Marconi Aurélio. Bom dia. O senhor teve um papel-chave para tirar o PT do governo e, logicamente, evitar que Lula voltasse ao poder nas eleições de 2018. Inclusive, na sequência, o senhor chegou a participar do governo Bolsonaro, depois de eleito o presidente Bolsonaro, saindo, né, antes de concluir a metade desse governo. Eu queria saber do senhor, Sérgio Moro, o senhor acredita que o Brasil melhorou com essa mudança? E se melhorou, em quê? E qual poderia ser o aprofundamento dessas transformações na eventual eleição sua como presidente da República? Marconi, não tem nenhum país que se desenvolveu, que teve crescimento econômico, que teve emprego baseado nessa lógica nós contra eles, vamos construir muros entre nós, vamos criar inimigos externos imaginários, ou vamos criar aqui inimigos internos. Não existe nenhum país também que cresceu, e quando a gente fala em crescimento, a gente está falando de emprego, de renda, baseado no modelo de desonestidade, de falta de integridade ou de corrupção. O crescimento depende fundamentalmente de algo que a gente chama confiança e credibilidade das nossas instituições. É impossível, então, a gente ter um governo que seja efetivo, seja eficiente, baseado em um modelo de corrupção. Então, sim, o Brasil melhorou. Durante, por exemplo, a Operação Lava Jato, nós vimos avançar o combate à corrupção, e isso é uma chaga dentro do país. Tá? Veio um novo governo, nós imaginávamos que esse governo poderia ser diferente,
Infelizmente, ele frustrou a expectativa dos brasileiros, né, que majoritariamente votaram nesse governo. Agora, a resposta para isso não pode ser uma volta ao passado, de um governo que já não deu certo. Vamos lembrar como acabou o governo do PT, né, corrupção e a grande recessão de 2014 e 2016. E quando a gente vai discutir o futuro hoje, qual o futuro que nos está sendo apresentado? Vamos falar em mundo digital, economia renovável, inserir de novo o Brasil dentro do papel que lhe cabe nesse mundo, ou vamos retomar lá as soluções do passado, vamos retomar os escândalos de corrupção, vamos retomar propostas econômicas que a gente sabe que não dão certas, vamos dar um cheque em branco, né? Os dois candidatos dos extremos, o presidente atual quer um cheque em branco dos brasileiros, hoje, para que ele possa gastar como ele quiser, para ele poder ser reeleito, e o candidato do PT está pedindo um cheque em branco para 2023. Se você ouve o discurso ali, parece que vai cair maná do céu, que todos os problemas vão ser resolvidos. E a gente sabe que isso não é verdade. Se a gente não tiver um projeto consistente, se a gente não tiver responsabilidade, o que a gente vai assistir vai ser um agravamento da situação econômica, com aumento do desemprego e aumento da inflação. Ou seja, vamos falar a verdade durante esse debate eleitoral. Essa é fundamentalmente a nossa responsabilidade, tanto, né, dos pré-candidatos, como também da imprensa. Ministro, o senhor se refere à questão econômica, fala do combate à inflação, fala que hoje seria dado um cheque em branco para as duas principais candidaturas, pelo menos segundo as pesquisas, né, a do ex-presidente Lula e a do presidente Jair Bolsonaro. Há muita crítica, inclusive, à política econômica adotada pelo atual governo, que foi eleito com caráter liberal. Hoje, como é que o senhor se posiciona em relação, que política adotará caso venha a ser eleito em questão de economia? Primeiro, o primeiro ponto, a gente tem que controlar a inflação. Quando você sai por aí, a reclamação número 1, às vezes relacionada a combustíveis, às vezes relacionada ao preço dos alimentos, é a inflação. As pessoas estão perdendo na prática, estão vendo os seus salários serem diminuídos por conta dessa corrosão do valor da moeda. Tem uma série de fatores aí envolvidos. Muitas vezes o governo fala, mas o mundo inteiro está tendo inflação. Sim, mas não nesses patamares que a gente está vendo no Brasil. Essa explosão que houve do dólar lá em cima, para muita gente, mas o que me interessa o dólar? O problema é que o dólar acaba sendo um referencial para muitos preços aqui internos. Por exemplo, quando sobe o dólar lá fora, isso tem um reflexo nos nossos combustíveis. Então, o governo atual gerou uma situação de desequilíbrio. Hoje o país está sem credibilidade perante a comunidade internacional, perante os investidores. O que isso significa? Que a gente não tem investimento e a gente não está tendo crescimento econômico. Os juros, todo mundo sabe, estão lá nas alturas. Subiram e vão ter que subir mais ainda pelo Banco Central, porque o Banco Central está tentando controlar sozinho a inflação, já que o governo não ajuda em matéria de credibilidade. Então, esse não é o caminho. O primeiro ponto, Remy, tem que ser colocar a ordem na casa, para diminuir a inflação, para possibilitar a redução dos juros, para a gente retomar o crescimento econômico e, com isso, emprego e, com isso, renda. Paralelamente, a gente tem que ter, sim, programas destinados aí a um crescimento mais rápido de estímulo de emprego. Esse programa está sendo realizado, tem uma série de discussões importantes, por exemplo, redução da tributação sobre a folha de salários das camadas mais pobres, né, para a gente estimular a informalização de contrato de trabalho, programas que podem ser feitos de realocação, e a gente precisa retomar aquele velho debate, que hoje está ficando velho, mas a gente tem que fazer as grandes reformas, que senão o país não avança. Reforma administrativa, reforma tributária, tudo isso é fundamental. E o governo atual abandonou isso. E o governo do passado não fez lá atrás. Então, a gente tem que ter proposta nova, tem que ter algo diferente. Bom, nós vamos contar também, né, estamos em cadeia para todo o estado de Pernambuco, com a participação do Aldo Vilela, jornalista, apresentador do programa CBN Recife.
Corrupção, ministro, é uma pauta forte na sua campanha. O senhor tem projetos diferenciados para os 9 estados que compõem a região Nordeste? Eu tenho iniciado uma jornada pelo país, estive até em Recife, ouvindo as pessoas. A nossa ideia é percorrer o país e ouvir e identificar as situações regionais, né? O que é importante para cada estado. A gente não pode generalizar em relação ao Nordeste. Pernambuco é diferente do Rio Grande do Norte, que é diferente do Ceará. Cada estado tem muitos pontos em comuns, mas a gente tem que tratar cada estado de maneira diferente. Assim como dentro do estado, há diversas situações diferenciadas. Por exemplo, eu sei que Caruaru é uma região que tem um polo forte da indústria de confecção, especialmente do jeans, a demonstrar, né, que se pode sim diversificar e muito a atividade econômica da região Nordeste ou do Pernambuco. Tem um potencial enorme no Nordeste em relação ao turismo, né, pelas belas paisagens, lindíssimas praias. Eu mesmo devo aqui confessar, quando eu casei 22 anos atrás, tá? Eu tive a minha lua de mel, fui para o Nordeste. Passei, inclusive, aí em Pernambuco e passei boa parte no litoral de Pernambuco. O Nordeste tem um grande potencial em algo que é especialmente importante hoje no mundo, que é energia renovável, né? Energia eólica, energia solar. Então, existe a necessidade da gente olhar assim para Brasília e pensar o Brasil como um todo, como a gente faz o Brasil crescer, mas a gente tem que ter um olhar focalizado também nas peculiaridades regionais. Para isso que a gente está percorrendo o país, tá? E vai ouvir as pessoas e vai discutir os projetos que nós estamos formulando. Gessé. Ministro, o senhor coloca essa projeção de visitar o Nordeste para entender a realidade do Nordeste e as particularidades de cada região. Nós temos, por exemplo, como o senhor citou, o Polo de Confecções do Agreste, composto aqui por várias cidades, com representatividade de Toritama, capital do jeans, Santa Cruz, capital da moda, e Caruaru, com a sua Feira da Sulanca. Nós temos a necessidade, né, de uma melhora nas nossas rodovias, uma melhora no escoamento, além da água, né, que ainda é dificultosa para chegar para a gente através da transposição do Rio São Francisco. Como é que o senhor tem pensado essas pautas relacionadas a estradas, a água, que são problemas do Nordeste hoje? Nós temos hoje um problema, Gessé, que vai afetar todo mundo, que é a nossa dívida pública, ela está elevada. Tá? Elevada em relação, assim, ao padrão dos países emergentes. E, infelizmente, a gente tem visto os juros aumentarem. Quando aumentam os juros, isso tem um impacto enorme na dívida pública e no comprometimento que o Brasil tem de fazer o pagamento dessas despesas com juros. Então, um ponto essencial é a gente diminuir esses juros para a gente conseguir potencializar não só a retomada do investimento público, tá? Mas, igualmente, a retomada forte dos investimentos privados. E a gente está discutindo isso dentro do grupo que está elaborando aqui o nosso programa, como fazer um grande programa de infraestrutura, especialmente fomentando um marco regulatório que potencialize o investimento privado. Né? Investimento privado em, por exemplo, como você mencionou, né? Precisa de melhor logística para dinamizar a nossa economia, até para escoamento de produtos e muitas vezes até para exportação. Então, a gente tem que discutir portos, aeroportos, estradas. No fundo, vamos colocar a verdade aqui, o Brasil está parado, está, né? Com dificuldade em ter investimento, porque a situação econômica está ruim. O pessoal se pergunta, por que tem cerca de 13 milhões de desempregados e tantos outros milhões de pessoas subempregadas, ou pessoas hoje que até desistiram de procurar emprego. É porque você não tem investimento. Não tem nem investimento privado e nem investimento público em volume suficiente para gerar emprego. Então, você tem que cuidar dessa estrutura para que você transforme esse país num grande parque de investimento, de infraestrutura e de empregos. Marconi.
Senhor Sérgio Moro, a Petrobras, você mencionou, né, teve um papel importante durante os governos do Brasil inteiro, sobretudo desde os anos 70, mas mais recentemente a gente tem sentido aí a mudança da política de preço dos derivados de petróleo. O senhor mencionou aí a questão do dólar alto, termina gerando um impacto negativo no custo desse insumo para o Brasil, que tem um efeito cascata na economia. Depois tem a questão de que no governo Bolsonaro foi quebrado o monopólio do controle de produção de gás por parte da Petrobras aqui no Brasil. A refinaria aqui em Pernambuco, a Brei Lima, recebeu um anúncio de investimento de ordem de 6 bilhões de reais para dobrar a capacidade produtiva. Eu queria saber do senhor, na eventualidade de o senhor ser presidente da República, qual é que vai ser qual vai ser a sua prioridade para a Petrobras e se vai manter essa política de descentralização da cadeia produtiva de petróleo e gás regionalmente instalado hoje no Brasil. Essencialmente importante, Marconi, para a gente poder reduzir preço de qualquer produto, né? Isso é algo até intuitivo. O que a gente precisa? Aumentar a competição. Tá? Qualquer monopólio, seja monopólio público ou seja monopólio privado, leva a uma possibilidade de abuso de preços. O consumidor fica sem alternativas. Então, a melhor forma de se resolver esse problema para qualquer setor é a gente ter maior competição. Então, o que a gente puder fomentar de entrada de novos investidores, novos players dentro do mercado de combustível no Brasil, e aí tanto refino como distribuição e exploração, isso melhora o quadro brasileiro. É uma grande satisfação hoje com o valor do combustível, mas no fundo isso é um reflexo um pouco mais amplo de um descontrole da inflação. Por isso que não adianta apenas a gente pensar, vamos controlar o preço do combustível. Isso é complicado, porque isso vai estourar em algum momento. O que a gente tem que fazer, sim, é recuperar a credibilidade do Brasil para que a gente possa ter um controle da inflação para diminuir todos os preços. E a gente tem que começar a fazer algumas discussões mais profundas. Tá? Nós estamos falando há, 10 anos sobre reforma tributária. E a gente não consegue avançar. Hoje você tem, cada estado da federação, um regime de ICMS, os estados competindo entre eles, os estados, às vezes, até fomentando na prática, com essas regulações diferentes, fraudes. Né? Uma empresa, às vezes, cria lá uma sede fantasma num estado e, no fundo, ela produz e comercializa no outro, apenas para que ele tenha um alíquota de imposto de ICMS menor. Ou seja, a gente tem que começar a discutir como é que a gente aumenta a produtividade da economia brasileira. E um dos fatores fundamentais para isso é a reforma tributária. Esse é um tema complicado para a gente falar durante as eleições, porque muitas vezes o ouvinte, né, o eleitor, poxa, mas que chato esse tema, né? Quem que gosta de ficar discutindo imposto ou tributo? Normalmente quem gosta de falar sobre isso é advogado ou contador. Mas a verdade é que isso gera um impacto tremendo na vida das pessoas. Esse é um dos fatores que acaba impactando a produtividade da nossa economia e impedindo essa grande geração de empregos que a gente precisa para aumentar o bem-estar geral. Então, a gente precisa, e o governo atual abandonou essa pauta, e o governo anterior nunca se preocupou com isso, mas a gente precisa fazer uma reforma tributária e unificar esses impostos sobre o consumo. ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, para que a gente volte a ter uma economia mais produtiva, para que a gente não precise ter em cada empresa um exército de contadores para resolver esse emaranhado na nossa economia. Tudo isso reflete no bolso. Quando a gente reclama do preço do combustível, é sim a inflação, é a falta de competição e é esse sistema tributário absolutamente confuso que tiram a competitividade da nossa economia. E o que significa na prática? Menos emprego e preço mais caro para o consumidor.
Ministro, o senhor foi muito feliz ao tratar que a região do Nordeste ela não pode ser avaliada, analisada e planejada pensando de forma conjunta, sim, de forma separada. Cada estado tem sua característica econômica, apesar do turismo, como o senhor citou, a ser uma característica que acaba se somando a todos os estados. Historicamente, a região do Nordeste é sempre lembrada como um reduto ligado à esquerda e foi predominante para algumas eleições passadas nessa nova república, nessa redemocratização, quanto às vitórias, né, do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, por exemplo. Que projeto o senhor tem em prática, pensando na assistência social? Porque essa acabou sendo a principal bandeira levantada pelo programa Bolsa Família e hoje vem sendo usada também politicamente com o programa Auxílio Brasil pelo atual governo. O senhor pensa em ampliar de alguma forma os programas sociais e de onde vai sair o dinheiro para a apresentação desses planos? Boa pergunta, Emir. Nós queremos sim fazer alguma coisa diferente. Primeiro, eu acho que a gente não pode explorar politicamente a pobreza das pessoas e qualquer espécie de auxílio ou programa de transferência de renda. Isso é deplorável. Tá? É como, por exemplo, quando se faz uma doação, né, no setor privado de alimentos, de vestuário, para atender uma situação emergencial, não raramente o doador ele prefere ficar sem o nome dele aparecer, porque ele quer ajudar, mas ele não quer dizer que aquilo é para uma exploração, está fazendo caridade para ele ganhar algum crédito de imagem. O que a gente vê, infelizmente, dentro desse governo e de governos anteriores, é uma exploração da pobreza do povo, tá, da população, para fins eleitorais. Isso se reflete até, vamos colocar aqui bastante claro, no que foi feito com esses programas de transferência de renda, até mesmo no nome. Quem começou com isso foi o Fernando Henrique, lá com o Bolsa Escola. Aí foi para o PT e mudou para a Bolsa Família. Por que mudar o nome? Porque se a concepção do programa é parecida, por que você simplesmente muda o nome? E assim, a Bolsa Escola, como o nome era originário, é uma ideia importante, porque ressalta tanto o programa de transferência de renda, que é importante para aliviar uma situação momentânea, mas a resposta, sim, essa, que consolida a possibilidade de resgatar as pessoas da pobreza, que é a educação. E agora você tem o quê? Troca a Bolsa Família, o nome Auxílio Brasil. A concepção do programa é parecida, mas você muda o nome por quê? Por questões meramente eleitorais. Então, assim, essa exploração política dos programas de auxílio à pobreza, isso é deplorável. Nós vamos, sim, manter os programas de transferência de renda. Tá? O ideal aqui até era você voltar o nome lá atrás para a Bolsa Escola, até para acabar com essa exploração política. Mas a gente quer um pouco mais. Além do nosso projeto geral de retomada do crescimento econômico do emprego, a gente quer ter uma atuação mais customizada, mais individualizada, mais personalizada contra as causas da pobreza que afetam as pessoas ou, às vezes, comunidades inteiras. Então, o que a gente está propondo é a criação de uma força-tarefa nacional de erradicação da pobreza. Eu estou falando em fazer isso na forma de uma agência nacional. A ideia da agência é exatamente para você evitar a exploração política, você tirar fora isso da política partidária. E a ideia dessa grande força-tarefa nacional é identificar quem são as pessoas que mais precisam, por que essas pessoas, essas famílias, ou às vezes essas comunidades, não conseguem escapar da armadilha da pobreza, e você focalizar políticas públicas que já existem, educação, saúde, realocação de trabalho, nas pessoas mais vulneráveis. Ou seja, combater as causas da pobreza para resgatar essas pessoas com dignidade e sem exploração política. Gessé. Ministro, diante dessa necessidade de apresentação de um projeto consistente, no que nós já debatemos aqui em várias outras perguntas sobre o que é proposição para um projeto de governo que está sendo construído. Nesse sentido, nós temos também aquela mesma polarização que a gente falava lá no início, de dois blocos que hoje atacam a sua personalidade por ser, o senhor trabalhou recentemente, o governo Bolsonaro, e aí
chamado de traidor em alguns momentos, do outro lado tem alguém que foi condenado, inclusive, pelo senhor enquanto juiz. Nesse sentido, o senhor teme que esse discurso possa lhe prejudicar enquanto o senhor tenta entrar nessa polarização? Gessé, eu tenho algo muito importante do meu lado, que é verdade. E esses fatos, eles são todos públicos. As pessoas sabem o que aconteceu. Existe, infelizmente, uma rede de mentiras que acaba obscurecendo o debate público, não só sobre o futuro, mas também sobre o passado. Mas vamos colocar assim, fato. Escândalos de corrupção durante o governo do PT. A Petrobras, em particular, foi roubada, saqueada, dia após dia, por mais de 10 anos, por um projeto de enriquecimento ilícito de políticos e por um projeto de poder de um partido político. Tá? Isso são fatos. Independente, pode não gostar, sei lá, do Deltan, a pessoa pode até não gostar de mim, mas tirem os juízes e procuradores da mente, então, se esse é o problema. Os fatos estão lá, são inegáveis. Tá? 2. Eu entrei no governo Bolsonaro com um projeto para consolidar os avanços contra a corrupção, porque isso é importante para o país. Isso foi para honrar aquelas esperanças geradas pela Operação Lava Jato. Quando o projeto foi sabotado pelo atual presidente da República, tá? Porque ele temia avanços de investigações sobre coisas erradas feitas por ele e pela família dele. Ele, por exemplo, sempre foi contra fim do foro privilegiado, foi contra a execução em segunda instância. Isso enfraqueceu o combate à corrupção. Eu permaneci no governo enquanto pude, lutando por essa pauta, até que o presidente me atropelou e trocou o diretor da Polícia Federal. Pelas razões que ele já falou publicamente mais de uma vez. Ele diz, o Moro teve que sair porque ele não aceitava me proteger de investigações da Receita Federal, da Polícia Federal, do COAF. Como eu, com o meu passado de juiz na Lava Jato, com todas as pressões que a gente teve na época, para não aplicar a lei com rigor a quem roubou, como é que eu ia aceitar uma proposição dessa do presidente? Então eu saí. Então eu tenho uma consciência absolutamente tranquila do que eu fiz durante a Lava Jato, do que eu fiz durante o período que estive como ministro, e muito orgulho de ter saído desse governo para não comprometer, não são os meus princípios e os meus valores, para não comprometer aquilo que as pessoas em geral acreditam, que roubar é errado, que ninguém está acima da lei, e que a gente precisa de um país que esses princípios sejam observados para que a gente possa avançar. A pessoa precisa chegar em casa e poder olhar para o filho dela. A pessoa rala o dia inteiro, trabalha de manhã, à tarde, às vezes à noite, com dificuldade, transporte público, difícil, vida dura, mas ele quer chegar em casa e poder olhar para o filho dele e ensinar para o filho dele, filho, roubar é errado. E se você roubar, vai acontecer coisa ruim para você. Não é esse país que a gente está construindo, infelizmente, nos últimos anos. A gente avançou durante a Lava Jato, hoje está acontecendo algo diferente. Hoje a gente está olhando lá para o que acontece no nosso cenário político e a gente fica na dúvida. Né? Fica na dúvida para que tipo de país que nós estamos construindo. Um país no qual o desonesto, né, é premiado e quem combate a corrupção é criticado. Mas eu tenho absoluta segurança de que a verdade, o debate público, inclusive nesse período eleitoral, vai resgatar essa credibilidade de um projeto que apela para integridade e honestidade. Bom, nós conversamos no programa dessa quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, com o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça e pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, Sérgio Moro. Queria agradecer mais uma vez a disponibilidade de participar conosco aqui do programa CBN Caruaru, com transmissão para todo o estado de Pernambuco, por meio da CBN Recife e também do Caruaru no Face. Ministro, até a próxima. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer falar com
a rede CBN de Caruaru para toda a região. E logo mais devo planejar outra viagem para Pernambuco. Dessa vez quero ir também para o interior, né, não só ir para Recife. E planejando estar aí naquela famosa festa de São João. Eu sei que tem uma disputa grande aí para a maior festa de São João do Nordeste. Quero conferir as duas e tirar a minha opinião. Tá bom? Mas a opinião será que Caruaru é melhor, ministro? Não tenho dúvida. Gessé. Quero agradecer aqui a presença do ministro pela disponibilidade de nos atender, estar em entrevista conosco. O professor Marconi, sempre nosso parceiro aqui nessa análise política. E a gente segue o programa CBN Caruaru agradecendo aos amigos das redes, né, do YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e também aos amigos da CBN Recife. Um grande abraço. Marconi. Obrigado à sua participação, Sérgio Moro, a Remi, Gessé, os ouvintes, Aldo Vilela também, nosso colega lá no Recife. Um abraço, agradeço a audiência. À tarde vamos repercutir a entrevista hoje de manhã e também amanhã no Giro Político CBN. Um abraço a todos. Até a próxima a todos. Seguiremos daqui a pouquinho então com o CBN Caruaru. Agora a CBN pode ser ouvida e assistida no Globoplay. Nossa programação já está disponível no aplicativo e a regional de vídeo na sessão ao vivo. E mais, no Globoplay você também tem acesso aos nossos podcasts. Panorama CBN. Vamos no ritmo do